Agora nós vamos falar sobre o processo histórico de construção do SUS. Antes de entrarmos necessariamente na matéria, eu gostaria de contar para vocês uma lenda. Essa lenda é da Grécia Antiga sobre o Asclépios. Asclépios foi um sujeito grego que se interessava muito pelas artes da área da saúde. Naquela época, as pessoas aprendiam seus ofícios acompanhando profissionais já experientes naquela profissão. Era assim também com a medicina. Portanto, Asclépios começa a aprender a arte da medicina acompanhando um preceptor, o nome que os professores recebiam naquela época. Um belo dia, o Asclépios vinha caminhando por um descampado com seu preceptor, quando percebeu que de repente vinha em sua direção uma serpente. Eles utilizavam na época grandes cajados. Asclépios pegou o seu cajado e acertou a serpente, que começa a agonizar a caminho da morte. De repente, aparece uma segunda serpente, trazendo em sua boca um ramo de vegetal e deposita esse vegetal no ferimento da primeira serpente. Como num passe de mágica, essa serpente agonizante se cura e as duas vão embora. É por essa razão, por conta dessa história, que os símbolos da área da saúde são normalmente representados pelo cajado de Asclépios e uma ou duas serpentes enroladas nesse cajado. Mais tarde, Asclépios ensina duas de suas filhas, chamadas Higeia e Panaceia, os preceitos da arte da medicina. Só que cada uma dessas filhas vai trilhar caminhos opostos. A Higeia acreditava que todos os conhecimentos na área da saúde deveriam ser utilizados pelas coletividades, pelas sociedades, na busca de uma vida saudável, de se evitar o acontecimento de doenças. Higeia pregava, portanto, a medicina preventiva de caráter coletivo. Já a Panaceia, ela acreditava que os conhecimentos da saúde deveriam ser utilizados para curar indivíduos doentes. Então, a Panaceia pregava a medicina de caráter curativo e a nível individual. Ao longo da história da humanidade, nós podemos perceber que as ideias de Panaceia prevaleceram, pelo menos até a Segunda Grande Guerra Mundial, no século XX. A maioria das organizações sociais entendia a medicina como a cura das próprias doenças existentes na sociedade. Portanto, as ideias de Panaceia vão ter prevalência historicamente. E assim acontece aqui no Brasil também. No nosso processo histórico de construção do SUS, desde a época do Brasil colônia, tinha acesso à cura das suas doenças a nível individual somente aquelas pessoas de bom nível socioeconômico que tinham condições de custear os custos de um tratamento médico, de uma cirurgia, de uma consulta e da compra de fármacos. A grande maioria da população brasileira, desde o Brasil colônia, ficava à mercê da própria sorte. Utilizava, portanto, conhecimentos populares com a utilização de chás. Índios eram socorridos pelos pajés. Mais tarde, com a criação das Santas Casas de Misericórdia, a saúde para os pobres era feita como caridade. Durante a nossa organização de Estado absolutista, depois da Constituição de 1824, a situação da população brasileira não sofre qualquer modificação. O tratamento das doenças somente é acessível àquelas pessoas que têm um certo nível socioeconômico e têm condições financeiras de custear esses tratamentos. A maioria da população brasileira continua entregue à própria sorte. Já no final do século XIX, com a instalação do nosso Estado liberal e uma nova Constituição republicana, a situação de saúde da população brasileira também não sofre modificações. A saúde continua a ser direito de quem pode custeá-la. O Estado liberal traz como graves consequências uma profunda desigualdade social. Poucas pessoas com bom nível socioeconômico, os chamados capitalistas, e a grande massa da população brasileira em péssimas condições econômicas e sociais, sem acesso a bens materiais e, portanto, também ao tratamento de suas doenças.
No início do século XX, essa situação grave causada pela nossa forma de Estado liberal vai acarretar numa série de movimentos trabalhistas nos moldes do que havia acontecido anteriormente na Europa. Os trabalhadores que migram do campo para as cidades em busca de emprego nas indústrias que estão atingindo o seu apogeu passam por situações bastante complicadas. O Estado não intervém, pois trata-se de um Estado mínimo. As relações entre trabalhadores e patrões são livres. Portanto, não há o estabelecimento por parte do Estado de um salário mínimo, de uma jornada máxima de trabalho semanal. As relações entre patrões e trabalhadores são discutidas livremente e, com isso, vão acontecer, obviamente, profundas desigualdades sociais. Insatisfeitos com as condições de trabalho e muito inspirados pelas ideias marxistas, os trabalhadores brasileiros começam a se organizar em sindicatos e começam a fazer movimentos de trabalhadores. É nessa época que o nosso modelo de Estado liberal vai começar a sofrer as primeiras modificações no caminho da instalação de um Estado social, um Estado intervencionista. Portanto, no início do século XX, há uma modificação da postura liberal do Estado frente aos problemas trabalhistas e sociais, são os movimentos operários sindicais. É nessa época que o Estado passa a garantir aos trabalhadores as primeiras leis trabalhistas, os primeiros direitos trabalhistas. Um dia é publicada uma lei garantindo um salário mínimo, no outro, uma nova lei vai garantir o estabelecimento de uma jornada máxima diária e assim sucessivamente. Em 1923, uma lei que ficou conhecida como Lei Eloy Chaves foi o deputado responsável pelo projeto de lei. Essa Lei Eloy Chaves foi considerada um marco do início da previdência social no país. Essa lei possibilitou a criação das caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. As CAPs eram caixas de aposentadorias e pensões. Uma caixa, uma conta bancária aberta em empresas privadas específicas quando trabalhadores e patrões chegavam a um entendimento. Nessas caixas era depositada mensalmente uma parte de dinheiro pelo patrão e a outra parte pelos trabalhadores. Esse dinheiro ia rendendo juros, crescendo e serviria para 3 finalidades específicas. A primeira, o custeio de tratamento de doença do trabalhador dessa empresa e de seus dependentes. Então, agora, esse trabalhador tinha dinheiro para custear o tratamento de suas doenças. Uma segunda utilização do dinheiro das CAPs era em caso de velhice ou invalidez. Esse trabalhador, após determinado tempo de contribuição, ou por idade, ou por invalidez, poderia fazer jus à aposentadoria. E uma terceira utilização do dinheiro das CAPs seria para custear pensões para os dependentes do trabalhador que viesse a falecer. Portanto, a Previdência Social no Brasil nasce a partir da possibilidade da criação das caixas de aposentadorias e pensões, que passa a garantir direitos previdenciários, tratamento de doenças, aposentadorias e pensões. Essas CAPs, formadas em empresas privadas específicas, tinham seu dinheiro administrado por representantes dos empregados e pelo próprio patrão. O governo não participava da administração das CAPs. Como vocês podem ver, somente um número muito pequeno de trabalhadores, que eram mais organizados, portanto mais combativos, conseguiam instalar em suas empresas particulares as caixas de aposentadorias e pensões. Entretanto, a maioria dos trabalhadores brasileiros continuavam sem ter qualquer direito previdenciário. No que diz respeito à saúde coletiva, saúde pública, o Estado agia através do chamado sanitarismo campanhista. O sanitarismo campanhista, ele era pautado no combate a doenças de massa,
no estilo repressivo, com a utilização da força policial para obrigar as pessoas, por exemplo, a se vacinar de forma obrigatória nas campanhas de vacinação governamentais. Foi criado nessa época o Departamento Nacional de Saúde Pública, que coordenava o sanitarismo campanhista. Nessa época, o Brasil estava assolado por uma série de epidemias, como a de febre amarela, de malária, de gripe espanhola. Então, o Estado passa a agir no sentido de combater essas epidemias e possibilitar o vigor da nossa economia internacional. A situação era tão grave que navios anunciavam como vantagem não parar nas costas pestilentas no Brasil. É somente a partir dessa situação que o Estado começa a realizar algumas obras de saneamento básico desses portos e as campanhas de combate a doenças de massa.